Feliz sábado para você. Seja bem-vindo à casa de Deus para mais um sábado adorarmos a Deus. Para você que está acompanhando pela internet, um feliz sábado. Seja muito bem-vindo para que juntos possamos adorar o nome de Deus. Você que também está aqui na igreja do IEP, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a fazermos uma oração para que assim possamos começar o nosso culto de adoração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus, graças te damos por mais um sábado, por mais uma oportunidade de podermos vir à tua casa e te adorar. Nesse momento nós invocamos o teu nome e pedimos que o Senhor esteja aqui conosco para que nós possamos honrar e adorar somente a ti. Envia o teu Santo Espírito para esse momento de adoração. Isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. E com essa adoração e com esse fervor que nós temos a certeza também que podemos descansar em Cristo. E é isso que nós vamos cantar nessa manhã. Descansar. Viver pensando no amanhã, eu quero ser feliz. Dias feios vão, não irei temer, posso confiar em ti. Se o futuro incerto basta olhar com os olhos da fé. Que nós podemos descansar no Senhor, a nossa vida ela é transformada, porque em meio às aflições, em meio às lutas do nosso dia a dia, correria, nós passamos às vezes por momentos que nós pensamos que tudo vai desabar, que às vezes nós não vamos conseguir. São muitos desafios, são muitas questões, mas ao mesmo tempo nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Gosto muito desse texto porque me faz entender que em meio às tribulações, em meio aos questionamentos, às dúvidas, às dificuldades que enfrentamos, nós podemos buscar um Deus e conversar com Ele através da oração. Porque na oração nós podemos encontrar um abrigo, nós podemos encontrar uma segurança. E essa segurança se chama Cristo. Eu queria convidar você a se colocar de joelhos onde você está, para que juntos possamos falar com Deus.
Magnífico Deus, nós te adoramos essa manhã e primeiramente somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós somos gratos porque em meio a tantos questionamentos, tantos problemas que muitas vezes enfrentamos esse mundo por conta do pecado, nós temos oportunidade, Deus, de buscar ao Senhor. Nós temos oportunidade de colocar nossas mãos, nossa vida em suas mãos, Senhor. Gratos somos por isso, gratos somos porque o Senhor veio a este mundo há muito tempo atrás e morreu por nós, concedendo-nos a chance de salvação. A gente quer, Senhor, pedir aqui essa manhã que cada vez o Senhor faça com que possamos entender que o Senhor é a solução de todos os nossos problemas. Mais uma vez estamos aqui para depor a nossa vida em suas mãos e agradecer pelo que o Senhor faz por nós, confiando que tudo acontecerá de acordo com o teu querer. Dá para a gente, Senhor, um restante de culto, de adoração em tuas mãos. Isso que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.
Bom dia, feliz sábado. Livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu acredito piamente que Deus criou seus filhos para que eles sejam felizes. E Deus nos criou para que nós tenhamos felicidade. E eu posso sentir e ver muitas fontes de felicidade em sua palavra, na Bíblia. Acredito que você também, quando lê a Bíblia, encontra muitas fontes de felicidade. Como cantar, orar, testemunhar do amor de Deus, fazer evangelismo, dar estudo bíblico. São fontes de prazer que nós encontramos na palavra de Deus. Mas dentro de tudo isso, a maior fonte de prazer está a adoração. O homem foi criado para adorar. E nós percebemos na Bíblia também exemplos de verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Nós temos, por exemplo, Abraão, que foi um exemplo de um verdadeiro adorador, onde ele ofereceu o próprio filho no monte onde Deus tinha mostrado para ele. Mas nós também temos exemplos de maus adoradores, como Caim e Abel, que Abel ofereceu o sacrifício verdadeiro e Caim ofereceu o que ele sentia do seu próprio coração. Ali está um exemplo de um falso adorador. O meu apelo para você nesta manhã é que você seja um verdadeiro adorador, porque o que vai determinar o salvo do perdido vai ser a adoração, não é isso que o texto está dizendo? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E o quê? Adorai. Você nesse momento é convidado a adorar a Deus, através dos dízimos e das ofertas. Que sejamos liberais enquanto os diáconos passam as salvas. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido que está no céu, aqui está nesse momento o Senhor, os nossos dízimos e nossas ofertas, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus mantenedor e que devemos doar parte que o Senhor nos dá para que o Teu nome seja proclamado em toda a terra e que Teu reino, Pai, nos alcance em breve. Nos ajude, Senhor, a ser verdadeiros mordomos e que possamos cuidar, Pai, daquilo que o Senhor nos dá, para que outras pessoas sejam abençoadas também e para que o Teu nome seja proclamado em todo o reino e toda a nação. Isso é o que nós pedimos a Ti e Te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Bom, no mundo
em que a gente tem tantas escolhas a se fazer, nós decidimos diariamente declarar a Deus que nós somos dele. Então quero te convidar a se colocar de pé, para que juntos venhamos a louvar ao Senhor a música Eu Sou o Teu. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu vou lá dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, sou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu vou lá dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu vou lá dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Amém? Já não vivemos nós, mas Cristo habita dentro de nós e por isso nós vivemos pelo Senhor. E por isso nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e confiamos que Ele tudo pode fazer por nós. Por isso vamos louvar a Deus a canção Toma Deus o Meu Coração. Tomo, Deus, em tuas mãos.
Oi, bom dia. Feliz sábado para você. Mais uma vez, nos encontramos nesse sábado para adorarmos juntamente ao nosso Senhor. Que bom que você está presente. Muito obrigado você que nos acompanha da sua casa também. Nós estamos ansiosos para o dia em que você possa estar aqui conosco de forma presencial. Que Deus abençoe você. Talvez você é uma pessoa que sonha em um dia estudar aqui no IAP, então continue sonhando, buscando ao Senhor. E quem sabe próximo ano, quem sabe daqui a algum tempo você vai estar aqui com a gente também. E talvez eu esteja falando para alguém que foi nosso aluno aqui no campus, fez parte dessa comunidade, dessa igreja. Saiba que você faz falta aqui, você sempre será muito bem-vindo. E uma vez fazendo parte da família IAP, sempre você será parte da família do IAP. Então é muito bom ter você aqui conosco. Que Deus abençoe você, aonde você está aí na sua casa. Sempre esteja conectado com a gente. Quem sabe manda uma mensagem para a gente, interaja com a gente. Vai ser um prazer poder conversar com você. Hoje, nessa manhã, nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, o pastor Felipe Mazzotti. O pastor Felipe, ele está vindo aqui para o IAP. Esse ano ele está juntando ao nosso time. Ele estará falando com a gente aqui nesse momento. Pelas circunstâncias, ele ainda não foi apresentado oficialmente, então não é uma apresentação oficial. Daqui a pouco, em algum momento, a direção da escola vai o apresentar oficialmente, juntamente com a sua família. Ele está compondo agora o nosso time de pastores aqui, que atendem o nosso seminário. Mas o pastor Felipe, ele vai ser professor aqui no nosso seminário. Ele tem doutorado na área do Antigo Testamento, isso, pastor? Ele não pôde estar pelas circunstâncias do momento juntamente com a sua família aqui, mas em algum momento nós vamos conhecer também a sua família, a sua esposa Camila e os seus 2 filhos, Miguel e Helena. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite de compartilhar a mensagem de Deus nessa manhã. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo a esta igreja, seja muito bem-vindo a essa escola. Com certeza nós seremos muito abençoados com a sua presença e a presença da sua família aqui. Que Deus abençoe muito você. E a partir desse momento, os minutos que se seguem são seus. Então, que o Senhor possa nos abençoar com a palavra de Deus. Bom sábado, amigos. É bom a gente estar junto. É um pouco estranho, né? Essa distância toda. Estava falando para o pastor que eu tenho costume de andar. Eu gosto de descer e andar nos corredores enquanto a gente fala. Mas eu imagino que se eu fizer isso, o pessoal vai sair correndo, né? Então, é bom manter a distância, é bom ficar longe. E são momentos estranhos, mas são momentos que eu acho que muitas coisas que a gente tomava por certas antes, ou como comuns, né, como a proximidade, como a irmandade, como a possibilidade de ir e vir, né, nós estamos, por negação, agora dando mais valor para estas coisas, né, reavaliando uma série de situações, e é especificamente a respeito disso que eu gostaria de falar com vocês hoje. A respeito de uma história que a gente ouve desde criança, uma história que envolve jovens, uma história que envolve escolhas, e uma história que traça imperativos e coisas muito importantes para nós como cristãos, como servos de Deus, em uma idade em que ainda parece que a vida inteira está diante de nós. Antes de abrir a palavra de Deus, então, eu gostaria de pedir a você que fechasse seus olhos, para que nós pudéssemos pedir a presença de Deus antes que nós abríssemos sua palavra. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, pela certeza de que o Senhor está ao nosso lado e pela certeza de que em família o Senhor nos abençoa e nos guarda quando nos reunimos em Teu nome. Pedimos que o Senhor esteja entre nós, mas mais do que tudo, pedimos que o Senhor nos ajude a estar contigo, a ouvir a Tua palavra, a aprender do Teu amor e refletir, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Pedimos isso agradecidos, no nome de Jesus. Amém.
É interessante que olhando o internato assim, né, eu lembro da primeira vez que eu pisei no internato. Foi há 12 anos, exatos 12 anos. Eu não venho de um lar adventista, não venho, até hoje, da minha família, né, nuclear, família que me criou, eu sou o único adventista. E ao entrar à igreja, eu imaginava muitas coisas, poucas delas, ou quase nenhuma delas, envolvidas ou relacionadas com a história que eu acho que Deus até aqui me deu. Os lugares que eu fui, conheci, servindo ao Senhor. Mas eu lembro que entrando no internato, né, eu cheguei lá cheio de sonhos, né, de como mudar o mundo, profundamente impressionado com muitas coisas, impressionado com movimentos sociais que existiam na época, né, coisas ou vitórias ou lutas da minha sociedade, da sociedade brasileira, da nossa sociedade, na época em que eu ali estava no seminário, querendo aprender o que eu podia fazer para ser melhor, para mudar as coisas, para fazer as coisas melhores, para me envolver com a minha sociedade. Depois de muito tempo passado, eu confesso a vocês que eu ainda tenho os mesmos sonhos, ainda tenho as mesmas ideias. Contudo, muitos textos que eu lia naquela época, eles foram gradativamente tomando uma coloração diferente, conforme o tempo foi passando. Textos que falavam sobre sabedoria, sobre a ideia de você saber lidar a sua vida, que na época eram elusivos, eram muito etéreos, eram muito, quase sem sentido, porque qualquer escolha que eu tomasse naquela época parecia que eram escolhas que poderiam facilmente ser revertidas. Poderia escolher um caminho e na minha cabeça eu achava que aquele caminho poderia ser revertido, eu poderia pegar um outro caminho, escolher outras coisas, me envolver com um tipo de amizade, fechar aquilo quando eu não quisesse, me envolver com outro tipo de amizade. E até certo ponto, naquela idade, isso não deixava de ser verdade. E eu acho que até certo ponto é importante mesmo a gente explorar as opções neste momento da vida. Opções que a vida nos dá. A beleza da vida que Deus colocou e entregou para nós, nos dá. Mas é também verdade que, como eu disse para vocês, andando um pouco mais com o Senhor, depois desses 12 anos, né, de entrada no internato, e de lá para cá quase todo o meu ministério foi envolvido, né, ou no internato como estudante, ou trabalhando, né, em um internato. Como eu disse, outros textos começaram a fazer mais sentido. E algumas histórias de jovens na Bíblia começaram a ter uma cor diferente para mim. E é nesse raciocínio que eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 1. Em uma história que nós escutamos desde criança, né? História que a gente conta na escola sabatina para as crianças. Uma história de jovens que se portaram de maneira nobre e honrosa diante de um império que tentava aliená-los, modificar as crenças deles. Essa história, então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler o capítulo, vamos ler o texto e aí vamos tecer alguns comentários sobre ele, ok? Então nós lemos o capítulo 1, verso 1, o seguinte: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes:
a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que os reis lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. História linda, história cheia de ups and downs, história cheia de retornos, história cheia de ideias que nós conhecemos desde criança. A ideia de resistir, a ideia de se manter convicto em relação àquilo que nós conhecemos. Esse era um período de grande transição em Israel, um período em que eles saíam daquilo que eles mais conheciam, do conforto das estruturas sociais, econômicas, estruturas de país que lhes dava conforto, mas que também lhes dava um universo simbólico completo. O que significa isso? O templo estava lá, eles sabiam onde adorar. O Deus deles estava no mesmo local, a forma como eles adoravam, ajoelhando no mesmo local, trazendo sacrifícios todos os sábados, acontecia da mesma maneira, por centenas de anos. A mudança, a destruição de Jerusalém e a ida para o cativeiro babilônico significou não apenas a destruição de Israel, mas uma grande destruição daquilo que os estudiosos chamam do universo simbólico do povo. A simbologia do templo, o que significava adorar, o que significava viver em comunidade, foi simplesmente destruído. E agora eles estavam sendo levados para uma outra realidade. Uma realidade em que a adoração precisava estar atrelada às razões da fé deles. Não somente às ações que constituíam a fé, não somente o ajoelhar no templo, o levar o sacrifício no templo, mas as razões por detrás dos atos que compunham essa fé. E é isso que nós vemos aqui, nessa história. Jovens que entendem o porquê daquilo que eles creem, as razões das crenças deles, e que tomam uma decisão em direção, uma razão conhecida, informada em direção a Deus. Nós vemos esse capítulo na verdade é dividido em 4 partes. Nós temos os primeiros versos 1 e 2, falando sobre o período da deportação.
Nós temos os versos do 3 a 7 falando do movimento de alienação na Babilônia, a desconstrução, como eu disse, desse universo simbólico, o que significava adorar, o que significava servir a Deus, o que significava estar com Ele. Nós temos dos versos 8 a 16 a resistência dos jovens, e do verso 17 a 21, a libertação, Deus libertando eles. A primeira parte desse capítulo fala justamente sobre a soberania de Deus na história. Nós vemos um Deus que entrega, que dá. O verbo dar, entregar, conceder aparece várias vezes no capítulo. Se você for ler já a partir dos versos iniciais ali, verso 2, você tem essa informação. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. A ideia era de que eles estavam sim indo para o cativeiro, estavam sim saindo de sua terra, estavam sim saindo de onde o povo de Deus, o templo, os sacrifícios, o jeito certo de se adorar, por centenas de anos tinha estado. É verdade. Mas o texto diz que Deus entregou o rei de Judá. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Essa é uma primeira ideia forte que abre o capítulo, que mostra que aqueles jovens que viriam para representar a Deus poderiam ter, mesmo em momentos difíceis, de luta e de dúvida, a certeza de que o que quer que seja que estivesse acontecendo, estava acontecendo sob o privilégio da permissão de Deus. Deus estava ali, estava com eles. Nós vemos o mesmo verbo aparecendo no verso 9 de novo, lá mais para frente. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. E novamente no verso 17, ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, deu inteligência em toda cultura e sabedoria. A ideia de que Deus dá, de que Deus concede, de que Deus permite que as coisas aconteçam, é muito forte no livro de Daniel. E a similaridade entre isso a gente tem estudado com o pessoal do segundo ano lá no livro de Daniel. A gente está estudando Daniel no seminário, e a ideia é que Deus repete. Jesus mesmo falou sobre isso, a repetição de momentos históricos. Falou: olha, os últimos dias serão como os dias de Noé. Algo que aconteceu no passado, o contexto histórico que estava entremeado, ou que envolvia as decisões desses jovens, é muito similar também àquilo que nós estamos vivendo hoje, e que eu creio que viveremos até o fim dos tempos. Um momento de confusão, de alienação, de desconstrução do nosso universo simbólico, onde todo tipo de confusão e polarização já começa a soprar sobre o grande mar, né? Como Daniel 7 fala, sobre a estrutura social do nosso planeta, onde parece que todo tipo de movimento social, todo tipo de injustiça, todo tipo de situação que deve ser lutada contra a qual nós devemos lutar, parece digna de ser aceita, parece ter uma bandeira cuja qual nós cristãos temos que segurar. Todo mundo tem uma causa, e toda causa parece verdadeira. Isso inevitavelmente, assim como na época de Daniel, promove uma desconstrução, promove a alienação que nós vemos nessa próxima sessão do capítulo. Eles estão numa nova terra, não estão mais em Israel. Agora o texto diz no verso 2, eles estão na terra de Sinear. Eles estão numa nova realidade. O verso 3 diz que eles não são mais nobres. O rei pede para trazer os nobres, e no verso 3 ele os faz escravos. Eles têm uma nova língua, têm que aprender uma nova língua, uma nova cultura. O verso 4 diz exatamente isso. Vocês agora vão aprender os costumes dos caldeus e a língua dos caldeus. Verso 5, uma nova comida e uma nova bebida. Agora vocês vão comer a comida do rei. Um novo Senhor. No fim, vocês vão ficar em pé diante do rei. Novos nomes. Eles recebem até novos nomes. Daniel
que significa Deus é meu juiz, se torna Beltesazar, que significa que Bel preserve a minha vida, um outro Deus. Ananias, que significa graça de Deus, passa a significar Sadraque, passa a ser Sadraque, que significa a ordem de Acu, um outro Deus. Misael, que significa quem é como Deus, passa a ser Mesaque, quem é como Acu, um outro Deus. Azarias, Deus tem me ajudado, se torna Abed-nego, servo de Nego, um terceiro Deus. Toda a construção deles, todo o universo deles é desconstruído, se torna, faz parte de uma desconstrução intencional do Império Babilônico, para que eles deixem de ser os jovens que eles aprenderam a ser. Abandone as histórias que desde sempre eles aprenderam. Abandone os princípios que de casa eles aprenderam. Abandonem as verdades e os pilares da fé que eles receberam das gerações anteriores. E passem a ressignificar toda aquela religião à luz dessa nova cultura onde eles estão. Há muita similaridade, amigos, com o que nós vivemos hoje. Muita similaridade. Eu com isso não estou querendo dizer que nós não devemos nos envolver com a cultura, não é isso. E eu também não quero criar aqui uma dicotomia, cultura e Bíblia, também não é isso. Nós somos, em grande parte, filhos dos tempos em que nós nascemos. A própria Bíblia é composta de maneira circunstancial, com autores que viveram em momentos dispersos e diferentes da Bíblia. Mas a profunda confusão na voz dos homens ao redor de Daniel, a meu ver, se parece muito com a profunda confusão que se procura colocar na voz de Cristo hoje. Eles evitam, a resposta deles é evitar a politização do discurso de Cristo, evitar a politização do discurso e daquilo que eles aprenderam quando eram crianças. Politização essa que parece inevitável hoje, ao invés do estudo do texto, falamos bastante da raiz bíblica desse ou daquele movimento social. Queridos, o texto nos conclama a um profundo relacionamento com Ele, um profundo conhecimento da palavra. E isso começa nesse momento tão tenro da nossa vida, o momento em que nós estamos ainda aprendendo, recebendo de outras gerações, ideias e verdades que são muito caras e importantes e que estão baseadas no texto. Eu diria a vocês, invistam tempo com a palavra de Deus, invista tempo em estar com o Senhor, a cada dia, pela manhã, abra o seu dia de joelhos diante do Senhor, entenda que se não for assim, como diz Mateus capítulo 24, verso 24, o engano do fim dos tempos, se possível fora, atingiria até os escolhidos. É apenas com profundo conhecimento do texto que nós podemos, com sabedoria, nos envolver com os reclamos da sociedade em que nós vivemos, com as lutas que nós olhamos ao nosso redor. O texto fala sobre sabedoria, e é isso que eu disse a vocês, que gradativamente, conforme a vida vai passando, a gente entende melhor. O que significa ser sábio? O que significa resistir a isso? Significa arranjar uma encrenca, uma briga constante no Facebook ou em qualquer outra rede social, Instagram, contra aqueles que não pensam como eu? Significa pregar pelo Twitter constantemente? Significa arranjar escusas para discussões que parecem piedosas, mas não são? Não é esse o caso. A sabedoria que nós vemos nesses homens, nesses jovens, é a sabedoria da vida. Não há religião, gente, não há religião que não comece com aqueles que te veem todos os dias, que estão ao seu lado. Religião, por definição, é local. As primeiras manifestações delas são naquilo que você faz dia a dia, com aqueles que estão mais próximos de você. Por isso que a melhor religião é aquela que existe no lar, porque ali, aquelas pessoas sabem muito bem quem você é. Talvez, aplicado para um contexto de internato, a melhor religião
seja do seu quarto, aqueles que te conhecem, sabem quem você é, te veem todos os dias. Nos esforcemos para que essa religião aconteça. Essa religião do dia a dia, essa religião de sabermos para onde vamos, essa religião de um profundo envolvimento com a palavra de Deus, essa religião de prestar atenção nos reclamos de Cristo, essa religião de se colocar de joelhos todos os dias diante de Deus. Mas pastor, o texto fala de uma outra religião, não é mesmo? Esses jovens não estão assim fortemente resistindo contra o rei? Parece que eles são heróis, né? Mas o heroísmo deles, na minha concepção, não está baseado no fato deles se colocarem ou deles não quererem comer a comida e serem vegetarianos, como muitas vezes a gente enfatiza nesse texto. É verdade, envolve o fato deles não comerem carne. Mas o texto ele tem um segredinho ali. O verso 7, entre o verso 7 e o verso 8, se você fosse ler em hebraico, você veria um jogo de palavras que o texto está fazendo ali. O verso 7 diz assim: o chefe dos eunucos dispôs outros nomes. E o verso 8 diz: resolveu Daniel firmemente. Acontece que em hebraico o verbo resolver e o verbo colocar, né, colocar nomes e resolver firmemente é o mesmo verbo. A gente traduz diferente para a gente poder entender o texto na nossa língua. Só que o que está acontecendo aqui é uma ênfase na ação contrária dos jovens em relação àqueles que trocam os nomes deles. Eles colocaram nomes diferentes neles, que significam uma adoração a deuses pagãos. Contudo, os jovens colocaram em seu coração não se contaminar. Por isso que a resposta deles, a ideia de não se contaminar, não tem necessariamente a ver com o vegetarianismo intrínseco deles, mas tem a ver com o porquê, a razão pela qual eles tomam a decisão. Esses jovens sabem, conhecem os fundamentos da crença deles. Eles sabem o que está por detrás das ordenanças do Antigo Testamento, da religião que eles tinham. Eles sabem qual que é a razão da proibição de comer carnes impuras. E isso está demonstrado diretamente na escolha deles. Muitas eram as regulações alimentares que existiam no Antigo Testamento. Não era só apenas, não comer carne impura. Havia várias regulações de como matar o animal, da misericórdia do jeito que você ia matar o bicho. Existem regulações ainda no Antigo Testamento da retirada do sangue da carne, regulações que envolviam a forma como um animal que fosse pego no aberto, silvestre, deveria ser tratado. Então, ao se negar a comer esses animais, mas escolher os legumes, esses jovens estão agindo de uma maneira similar àquela maneira que é a base do adventismo. Eles se voltam para o Criador, para a comida do Criador, para a comida lá do começo. Não tem a ver com o vegetarianismo em si, tem a ver com o Criador. Eles se voltam para o Criador. Queridos, criação, a ideia de que Deus te criou, me criou, nos fez como Paulo diz, como templos do Espírito Santo, nos fez a imagem e semelhança dele, é algo muito precioso para um ser humano saber e entender. O texto, ao falar que esses jovens se voltam para a criação, eles está elaborando na ideia de que, na dúvida, no conflito, volte para o original. No conflito, quando você se vê em meio a uma discussão ou uma situação que parece confusa, volte para o original. Tome partido ao lado do Criador. Não é à toa que essa é uma das mensagens angélicas de Apocalipse: temei a Deus e dá-lhe glória. Vinda é a hora do seu juízo, e adorai o Criador, aquele que fez todas as coisas. Escolher o Criador. É por isso que nós, adventistas, falamos tanto sobre o sétimo dia, é a criação. Falamos sobre a vinda de Jesus, é a segunda, é a recriação.
A forma como as coisas começam determina a forma como elas terminam. E por isso é importante que, ao aplicar para a nossa vida, em um momento em que estamos ainda no começo da caminhada, a criação, a forma como você gere a sua vida com o Senhor agora, influencia sim a forma como você vai entender a sua vida daqui para frente. Isso não significa que você não pode mudar de caminho. Não significa isso. Significa exatamente o contrário. Que sempre há uma oportunidade dada por Deus para que você mude os seus caminhos, para que você gere uma nova criação. Mas a despeito do momento em que você faça isso, neste momento, nesta circunstância, o retorno ao Criador, as instituições do Criador, aquilo que o Criador desenhou para você, o estilo de vida que Ele pediu de você, as funções que Ele colocou no seu corpo, o respeito a isso, vai determinar a forma como a sua vida vai ser gerida daqui para frente. Nós temos os versos em seguida, os versos 17 a 21, uma grande ênfase na libertação. E esse é um texto, são textos que falam de maneira poderosa, né, de um Deus que liberta, de um Deus que tira e de um Deus que dá vitória para jovens, em um momento, nesse momento crucial da vida que é a juventude. Veja, a minha função principal, né, antes de estudar na Andrews, era ser pastor de jovens em Curitiba, e poderia ficar a minha vida inteira trabalhando assim. É um momento da vida que a gente pode ser muito mais aberto, né? Que a gente pode conversar de uma maneira mais direta, e eu pessoalmente gosto disso. Gosto da ausência de agressividade passiva, a ausência de coisas escondidas, ser aberto, falar abertamente, lidar abertamente. Veja, o texto não está falando para que você desconstrua a sua forma de ser, no sentido de não ser aquilo que Deus colocou em você, mas o texto fala sobre uma resistência interior, uma escolha interior em direção àquilo que Deus pediu de você, uma escolha por Ele, para estar ao lado dEle, para andar com Ele, para tomar decisões concretas ao lado dEle. Queridos, a libertação desses jovens, nós vemos ali a partir do verso 17, como eu dizia, ela é maravilhosa, ela é descrita de maneira maravilhosa. Eles recebem bênçãos, né, do Criador, e essas bênçãos vêm por intermédio de sabedoria, vem um Deus que dá sabedoria para eles. Nós vimos alguns desses versos, um deles que nós vimos foi o verso 8, ele dando graça diante do chefe dos eunucos, ajudando eles a agirem com diplomacia, a segurarem, a controlarem os seus impulsos. Nós vemos isso também mais à frente no verso 17, onde Deus dá conhecimento, dá habilidade. E nesse verso em específico, a ênfase não poderia ser mais forte na ideia de que Deus precisa que você se prepare, que você estude, que você conheça os fundamentos da sua fé, que você se torne o melhor possível naquilo que você decidiu para a sua vida. Nenhum sonho é grande o suficiente para Deus. Os deles sempre serão maiores. Por isso que você pode pensar alto. Pode aim high, como a gente dizia lá nos Estados Unidos. Pensar alto. Procurar sonhos grandes, perspectivas que lhes deem ou que lhe dê felicidade diante de Deus. Mas essas perspectivas precisam estar submetidas a Deus. Precisam estar conectadas com as escolhas de Deus. Queridos, Daniel 1 demonstra uma descrição em detalhes do período em que o reino de Deus parecia estar sendo conquistado. Israel destruído, tudo acabado, o templo caído, a adoração já não era mais como era antigamente.
A forma de estar com Deus parecia estar sendo ressignificada. Mas o que o capítulo mostra é que não. O mundo não estava caindo para o povo de Deus. Não estava caindo porque esses 4 jovens existiam. Porque esses 4 jovens estavam, naquele momento da história, representando a Deus no palácio do rei da Babilônia. A forte ênfase do controle divino de Deus na história que nós vemos nesse capítulo não diminui o fato de que a batalha se dá na terra. Tão verdade quanto o fato de que Deus não esqueceu os jovens é o fato de que a fidelidade deles é o canal pelo qual o poder de Deus se manifesta. É porque eles são fiéis que a história de Deus na Babilônia se torna tão poderosa. Eles são o canal, é através deles que a coisa acontece, é através das decisões deles que as mensagens chegam no general do maior império da época, é através das decisões deles que Deus pode operar maravilhas dentro do império da Babilônia. O conflito, gente, é real, ele acontece na história, ele acontece na história. É verdade que num período ainda inicial da nossa caminhada, parece que qualquer decisão pode ser revertida, como eu disse anteriormente. Mas a despeito do fato de que sim, em alguns casos isso é verdade, ou em boa parte deles, talvez no começo da vida isso seja verdade, cada ato, cada decisão está atrelado ou atrelada a uma consequência, está atrelado ou atrelada a um movimento, está atrelado ou atrelada a uma consequência na terra e no céu. Embora o santuário celeste tenha sido destruído, ou celeste seja uma realidade, o terrestre de Jerusalém naquela época tinha sido destruído. Assim, a batalha, o mais forte, a severidade da batalha que existia no céu era sentida na terra, e era a fidelidade deles que dava um canal para Deus agir. Um canal para Deus agir. Eu creio piamente que isso há de acontecer novamente. E eu acho que já está acontecendo. Não está somente acontecendo porque, e eu não estou aqui fazer todo mundo sair com medo da igreja, não é isso. Mas não está somente acontecendo porque a gente vê a bagunça política, né, no nosso mundo. Mas está acontecendo porque a palavra de Deus diz que iria acontecer. As coisas ficariam confusas. E o texto nos fala, e a Bíblia nos fala, em especial Daniel nos fala, de que um movimento no fim dos tempos surgiria de homens como Daniel e como seus amigos, de sábios. Veja, o texto diz que eles são sábios, e essa sabedoria se manifesta no trato deles com as pessoas, na religião local do quarto deles, se manifesta na sabedoria, no conhecimento profundo da palavra, se manifesta na forma como eles falam com as autoridades, se manifesta na forma como eles espiritualmente se engajam com Deus. O mesmo livro de Daniel, lá no capítulo 11, Daniel capítulo 11, fala que haveria um povo no fim dos tempos que seria sábio. A sabedoria modulada ou exemplificada justamente pelo exemplo de Daniel. No capítulo 11, nós vemos um povo sendo perseguido, 11, verso 33. Dizendo o seguinte: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Obviamente não vou entrar nos detalhes da interpretação disso aqui, nós estamos vendo aqui uma perseguição medieval, mas o que eu estou tentando mostrar é que essa ideia de sabedoria, essa ideia de jovens sábios, que conhecem a palavra, que conhecem as razões pelas quais, ou que estão por detrás daquilo que eles creem, que conhecem o que eles creem, vai de Daniel até o fim dos tempos. Em outras palavras,
Se nós estamos bem, vivendo no tempo do fim, estes textos estão falando de você. Esses textos estão falando de você. Do privilégio de Deus dado a você de viver na Babilônia no tempo do fim. O texto ainda vai, nós temos outros, o capítulo 12, verso 3, novamente os sábios, os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Está falando do fim dos tempos, quando há perseguição, a angústia de Jacó, e os sábios resplandecem, assim como Daniel resplandeceu. No verso 10, nós temos eles novamente ali, capítulo 12, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Quaisquer que sejam as interpretações que você dê para esse texto, nenhuma delas pode deixar de fora o fato de que nós temos aqui um grupo de pessoas, à la Daniel, ao exemplo de Daniel e seus amigos, no tempo do fim, sendo chamados por Deus para viver essa história linda que esse homem e seus amigos viveram. Eu não imaginava, depois de 12 anos, estudar e viver o que eu vivi até aqui. E olha que eu sou novinho ainda. Eu não estudava, não pensava que em algum momento a gente iria viajar ao mundo, estudar em diversas universidades adventistas, fazer um doutorado. Eu gostava, queria, pensava nisso. Eu sempre gostei de estudar, mas não imaginava o voo que Deus iria fazer ou dar para a minha vida e a vida da minha família. Da mesma maneira que eu creio que o voo dele para você é tão alto, que se você de fato entrar e decidir por este voo, ele há de lhe abençoar de uma maneira tão poderosa, que a gente vai aterrissar nos braços dele, de tão alto que vai ser o voo, no céu, junto com o nosso Senhor. Hoje nós temos um convite de Deus para você, que você escolha a Deus, que você escolha estar com Ele, que você escolha estar do lado dEle, que você escolha ser abençoado e abençoada por Ele, e abençoar aqueles que estão ao seu redor, que você conscientemente tome passos concretos na direção da presença de Deus na sua vida. E por isso que, para exemplificar hoje isso, nós temos uma surpresa para você. O pastor Jefferson vai introduzir um de vocês que quer tomar essa decisão hoje. Alguém que quer ser como Daniel e seus amigos. Alguém que quer estar com o Senhor. E que entende que nesse momento da história da humanidade, esse é o único caminho possível. O único caminho possível. Pastor Felipe, uma jovem veio este ano estudar conosco e chegou como um grande presente, pelo carisma, pelo carinho, por ser meiga, querida de todos, mas o que ela não sabia é que no começo deste ano, uma amiga, que ainda não era amiga, já estava orando por ela. Ela havia decidido fortemente em seu coração ser um testemunho vivo de que vale a pena ser cristão. E ela orava por esta amiga pedindo: Senhor, manda alguém com quem eu deva estudar a Bíblia. Eu preciso de alguém para estudar a Bíblia, mas ela não tinha tanta experiência. E aí essa amiga apareceu. Veio este ano. E hoje, ela quer entregar a vida a Jesus Cristo, na frente dos seus amigos, para mostrar que vale a pena ser cristão, ser fiel e testemunhar em nome de Jesus Cristo. E ela quer convidar todos os seus amigos para que possam aqui ver de perto a entrega dela
a Jesus através do batismo. Podem vir, venham por favor à sua esquerda, pela sua esquerda. Todos aqui estamos isolados, então podemos nos aproximar. A Carolzinha pediu alguns dias atrás já o batismo, e ela queria fazer esta surpresa durante a programação do Connect. Mas pela nossa agenda, não está sendo possível encaixar o Connect, então ela tomou uma iniciativa tão rápida, ela foi atrás da preceptora e falou: Prepa, eu não quero esperar. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Olha a idade, a coragem da Carol. Eu quero entregar minha vida a Jesus e precisa ser agora. Eu quero que seja agora. Se não vai ter o Connect, então me põe no próximo sábado. Eu quero me batizar no próximo sábado. Pode? Imagina. E os preparativos foram feitos para que ela pudesse estar aqui. E assim como ela preparou uma surpresa para os amigos, tem uma surpresa para ela também. Fica de olho naquela tela ali, que existe um recadinho especial para você, Carol. Oi, Carol, tudo bem? Estou muito feliz por você. Que Deus te ilumine cada vez mais. Beijo, te amo. Essa decisão que você está tomando na sua vida é uma das melhores decisões que alguém pode tomar. Eu peço que o Senhor abençoe a sua vida grandemente e que você continue sendo essa menina maravilhosa que você é. Hoje é um dia especial na sua vida. Dia de um novo renascer. Renascer em Cristo. E essa decisão que você tomou, você pode ter certeza que Deus vai abençoar você, abrindo a sua sabedoria, abrindo seu entendimento para os estudos, para a vida. E nós queremos que você seja muito feliz na sua vida e que Deus a abençoe muito e te abrace muito durante toda a sua vida. Parabéns por esse passo que você está dando. Oi, Carol, tudo bem? Vou passar aqui para falar para você que eu tô muito feliz que você está se batizando, que Deus ilumine seu caminho e sua vida e que você seja muito feliz. Beijo. Te amo. Eu te desejo toda a felicidade do mundo. Tenha bastante juízo para que Deus venha te abençoar cada dia, tá? É de coração e eu te amo, tá bom? Tenha a certeza, Carol, de que uma nova vida Deus tem preparada para você. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Que Deus continue te abençoando nessa nova jornada. Oi, filha. Eu sei que a sua caminhada é grande, que você vai alcançar todos os seus sonhos, mas sempre com Deus. Parabéns, que Deus abençoe essa sua nova jornada, essa mudança de vida, tá? Papai te ama muito, viu? Deus te abençoe hoje e sempre, tá bom? Um beijão. Hello, tudo bem com você? Te amo. Tchau! A Ana Carolina havia orado no começo do ano pedindo para alguém para estudar a Bíblia. Sabia que seria Carol, Ana? Sabia que seria ela? Ela precisava de alguém para estudar a Bíblia. E alguém estava orando para estudar a Bíblia com alguém. As duas se juntaram, mas agora tinha um problema. Uma queria estudar e a outra queria dar o estudo. Mas ela não sabia dar o estudo. O que fazer então? E aí ela chamou o Hugo, um teologando do segundo ano, para que pudesse apoiar e ajudar a dar o estudo. Vê como Deus trabalha com quem tem disposição e vontade? E como fruto desse trabalho conjunto, desse esforço humano por onde Deus agiu, tocando o coração da Carol, uma semana depois de uma semana de oração, onde tiveram tantas entregas, 9 pessoas entregaram a vida a Cristo. Mais uma está querendo entregar, e talvez tenham mais pessoas aqui que o Espírito Santo trabalhou no coração e que ainda desejam também entregar a vida a Cristo. Mas seguindo o teu desejo, Carol, nós iremos te batizar nessa manhã. Você já fez a sua confissão de fé, que aceita Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, verdade? Sim.
você também crê na palavra de Deus, que é a tua regra de fé, e você pretende viver conforme a palavra te orienta, conforme a igreja adventista ensina na palavra de Deus, verdade? Sim. E é teu desejo particular, pessoal, ninguém está te forçando a entregar a vida a Jesus Cristo e servi-lo fielmente com os teus talentos, teus dons, com tudo que você tem, verdade? Sim. Então, seguindo a ordem do mestre, conforme a tua vontade, Carol, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero viver o sonho de Deus pra mim. Quero viver para a glória do Senhor. Dedicar meus talentos a Ele, minhas palavras e o meu coração, para que os sonhos de Deus eu receba hoje aqui. Venha, Senhor, minha alma sacia. Venha, Senhor, derrama em mim o teu amor, pois sou fraco e por isso te peço, não me deixes aqui perecer. Minha vida te dou, se cumpra em mim o teu querer. Quero viver pra glória do Senhor, receber teu poder, receber a tua unção. Imploro, meu Senhor, em mim venha habitar, pois eu quero viver pra glória do Senhor. Quero viver pra glória do Senhor, receber teu poder, receber a tua unção. Imploro, meu Senhor, em mim venha habitar, pois eu quero viver pra glória do Senhor. Pois eu quero viver pra glória do Senhor. Quando eu perguntei para Carol, você está com um desejo tão forte de ser batizado, isso é tão bonito, por que você está com esse desejo tão forte? Sabe o que a Carol respondeu? Porque eu estou vendo na vida delas, e apontou para Ana Carolina, que vale a pena. Que vale a pena. Você diz amém por isso? Jovens estão escolhendo viver para a glória do Senhor. Estão decidindo fortemente ser fiéis ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, aqui dentro e em qualquer lugar. Eu quero fazer um apelo, um convite especial para você agora, mas um apelo diferente. Eu sei que tem mais pessoas aqui que querem entregar a vida a Cristo e ainda estão em dúvida, mas não é para você que eu vou fazer esse apelo, eu vou fazer para o outro que deve te procurar. Eu quero fazer um convite agora para aqueles que desejam viver para a glória do Senhor e ser um testemunho aqui dentro, para os amigos,
de que vale a pena ser fiel. Se você deseja viver para a glória do Senhor, levanta a tua mão. Deixa eu ver e Cristo ver também. Você pode se colocar em pé? Se é teu desejo viver para a glória do Senhor, não posso forçar, mas posso sugerir a fazer a mesma oração da Ana Carolina. Senhor, me manda alguém para estudar a Bíblia junto. Me manda alguém. Você tem esse desejo? Se você tem esse desejo de estudar a Bíblia com alguém, por favor, venha aqui à frente também. Venha aqui à frente. Para que aquela pessoa que quer se batizar possa te identificar e te procurar. Falar, olha, eu vi que você foi lá na frente, eu quero estudar a Bíblia com você. Venha. Se você quer ser alguém disposto a viver para a glória do Senhor, para que possam olhar para a tua vida e falar assim, ó, eu vou copiar você, eu vou te imitar, eu vou estudar a Bíblia com você. Pode vir, sobe aqui próximo ao piano. Vem pela esquerda também, eu peço. Vem pela sua esquerda. Todos nós isolados aqui não tem problema em ficarmos juntos, tá bom? Então você que quer entregar a tua vida a Cristo, tem os preceptores, tem os pastores, tem os teologanos, e olha mais este exército que está vindo à frente, que você pode encostar, colar nele e falar, me ajuda aí, me ajuda a chegar no reino de Deus, me ajuda a tomar a decisão certa. E por você que está vindo, e por você que deseja entregar a tua vida a Cristo, Pastor Felipe vai nos dirigir em oração. Oremos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque temos promessa em Tua Palavra de que jovens e uma nação de Daniéis surgirá no fim dos tempos. Obrigado, Senhor, porque cremos que esta promessa se refere a nós. E obrigado mais ainda, meu Deus, porque tivemos um exemplo hoje de que isso está acontecendo. De que não é o império do mal que está prevalecendo, mas é que a Tua graça, o Teu império no coração destes jovens está tomando forma. Preparando o caminho, meu Deus, para que muito em breve nós Te vejamos. Abençoa, meu Pai, então, aqueles que hoje tomaram a decisão por Ti, querem estudar a Tua Palavra. Abençoa também, meu Deus, aqueles que querem Te apresentar a estas pessoas e ao mundo. Somos-Te gratos e pedimos que o Senhor nos despeça em paz. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.